Se você já foi zoado pelos próprios pais, sabe que não é aquela risada de seriado engraçadinha. É aquela risada seca, que bate e machuca. Aquela que significa, olha só quem acha que tem limites. Foi exatamente essa que ouvi quando falei, cansei de pagar as dívidas de vocês. Era uma terça-feira na minha família, basicamente a noite da emergência financeira. Minha mãe mandou mensagem, passa aqui. Tradução importante. Traz a carteira. Saí direto do meu turno da noite, ainda cheirando a escapamento de empilhadeira e a papelão com gosto de tristeza, e cheguei na cozinha. A mesa parecia cena de crime, contas atrasadas, avisos cor-de-rosa e uma calculadora mais velha que a lua. Landon começou minha mãe, batendo no envelope mais gordo, a luz tá atrasada, a água vence amanhã, e seu pai. Não, eu falei. Meu pai piscou como se eu tivesse falado em outra língua. Não. Acabou. Chega de pagar multa. Chega de foi só dessa vez que acontece todo mês. Silêncio. Depois minha mãe riu, fazendo todo o teatrinho de mão no ar e cabeça de lado. Deixa de drama. Você vai ajudar. É isso que família faz. Meu pai completou com a frase preferida dele. Você precisa da gente tanto quanto a gente precisa de você. Engraçado ouvir isso de duas pessoas que nunca assinaram nada por mim. Que nunca me emprestaram R$ 20 para gasolina sem me dar junto um sermão. Eles não sabiam das coisas que eu guardava como segredo, anos de turnos duplos consertando cortadores de grama mortos na garagem para ganhar R$ 100 a mais, vendendo metade do meu armário online, pulando compras de mercado para evitar que a conta deles entrasse no cheque especial. Eles não sabiam da minha outra conta, aquela que eu mudei o nome de poupança para emergência, que não é deles. Eu cuidava dela como se fosse planta, regava, escondia e ninguém podia tocar. Ser o responsável lá em casa não era elogio, era tarefa obrigatória para sempre. Com 14 anos, já era o adulto da casa. Com 16, paguei a internet para meu pai assistir golfistas que ele chamava pelo primeiro nome. Com 19, cancelei uma viagem porque minha mãe precisava de dinheiro até o pagamento que, no fim, demorou 6 semanas. Com 24, paguei 3 prestações da casa porque o banco estava esquisito, como se data de vencimento fosse um defeito pessoal. Então, sim, quando eu disse não, era sério. Não foi gritado, mas foi definitivo. Meu pai sorriu de canto. Vamos ver. Parecia um desafio. Mas eu não estava blefando. Entre o aviso de dívida número 47 e comer miojo cru no carro no intervalo de 15 minutos, aprendi 2 verdades. As pessoas não acreditam que você mudou até você parar de fazer a coisa. Parar da primeira vez é como pular de um penhasco, da segunda é como tirar uma mochila cheia de bolas de boliche das costas. Olhei em volta, o calendário na geladeira com aniversários que esperavam que eu bancasse, a gaveta cheia de talões de cheque vencidos, a planta que só eu regava. Senti aquela mistura antiga de amor e cansaço, e por baixo, algo mais firme, alívio. Eu não estava odiando eles. Estava escolhendo a mim. Minha mãe tentou de novo, mais suave. Filho, a pressão do seu pai. Ele pode beber água e abrir as cartas dele, eu falei, e até eu fiquei surpreso com o tom calmo da minha voz. Eu te amo. Mas não sou seu banco. A gente ficou se encarando por cima de uma mesa cheia de dívidas que não eram minhas. O maxilar do meu pai mexia, a risada da minha mãe morreu. Pela primeira vez em anos, aquela sala pertencia a quem não estava pagando nada. Saí antes de começarem os discursos. Dirigi para casa com as janelas abertas, o coração batendo como máquina de secar solta. Coloquei o celular no não perturbe e dormi ao som de algo novo, silêncio que não parecia castigo. Eles não mandaram mensagem naquela noite. No dia seguinte, minha irmã mandou um meme de um gato segurando uma faca, jeito clássico da nossa família fazer diplomacia e só. Parte de mim esperava que me surpreendessem, baixar um app de orçamento, parar de tratar datas de pagamento como lenda urbana. Mas outra parte sabia que isso não ia rolar. Exatamente um mês depois, meu celular acendeu, urgente. Liga pra gente. Casa em perigo. Precisamos de 6.000 hoje. Não liguei de volta. Abri meus arquivos, e foi aí que essa história começou de verdade. Na primeira semana depois do meu não, meu celular conheceu um novo tipo de silêncio.
Não era aquele frio, de cortar relações. Era mais como a casa depois de um prato quebrar, todo mundo quieto, esperando para ver quem se mexe primeiro. Eu me mexi primeiro, mas não na direção deles. Fiz 3 coisas chatas de adulto que eu enrolava há anos: congelei meu crédito como se fosse sopa sobrando, tirei meu nome como usuário autorizado do cartão de pontos do meu pai, pontos igual direito de ser cobrado por gastos que não fiz, e cancelei o último débito automático perdido no meu nome, uma conta temporária de luz que ficou permanente por esquecimento. Não foi nada de fogos de artifício. Foi mais como tirar um moletom molhado que eu nem sabia que estava pesando. No 5º dia, minha mãe mandou um vídeo de receita, como se nada tivesse acontecido. Pênis super fácil. No 8º dia, minha irmã mandou um vídeo de cachorro andando de patinete. No 10º, meu pai encaminhou um artigo chamado A Juventude de Hoje é Fraca, que ele provavelmente queria mandar para os amigos dele chamados Rom. Eu não respondi. Reguei minha planta, saí para correr com meu tênis barato, mas me sentindo rico, e abri uma pasta que não mexia havia meses: Casa Paz. Sim, eu tinha uma pasta. Anos pagando as contas dos outros ensinam a manter rastro de papel. PDFs de hipoteca que eles me enviaram por engano. Recibos de imposto de propriedade meus, porque quase leiloaram a casa em 2021 enquanto meu pai estava ocupado brigando com uma nuvem. Cartas do banco com palavras como atraso, prazo de tolerância e minha preferida, ajuste por boa vontade, tipo toma seu último doce antes do dentista. Eu não planejei nada dramático. Só fiquei olhando para as datas de vencimento como quem olha para o céu procurando constelações. O ritmo nunca mudava: negar, adiar, dramatizar, exigir. Minha terapeuta chama isso de ciclo. Eu chamo isso de terça-feira. Semana 2. O silêncio começou a rachar. Mãe, Sui, a prefeitura colou um papel amarelo na porta. Foi engano. Você pode passar aqui? Ela disse. Segurei a vontade de resolver e mandei o link de um serviço gratuito de orientação financeira. Ela respondeu com um emoji de joinha tão passivo que merecia cadeira própria na ceia de Natal. 2 dias depois, o senhor Alvarez, o vizinho que cuida das plantas como se fosse espionagem, deixou um recado no meu celular. Mojo, apareceu alguém com prancheta. Colaram papel na porta de novo. Seu pai disse tá tudo bem. Mas a cara dele não parecia nada bem. À noite, passei de carro e fiquei lá dentro. O papel amarelo não era uma bomba, ainda. Só um lembrete de conta atrasada de água, com um valor que até seria engraçado se não estivesse ligado à água corrente. A luz da varanda estava queimada. Eu já tinha trocado aquela lâmpada 2 vezes no ano passado. Minhas mãos coçaram. Voltei para casa, sentei no chão, escrevi uma mensagem, apaguei. Escrevi outra, apaguei também. Limites não são portas, são decisões diárias. No dia 14, o silêncio parecia uma trégua. Todo mundo estava perdendo. Comi macarrão em pé, sobre a pia, adicionei 2 recibos à pasta e falei em voz alta. Você não é mais a corda no cabo de guerra deles. Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Coloquei o celular virado para baixo e dormi a noite inteira pela primeira vez em semanas. Semana 3. Meu pai quebrou o silêncio com a frase clássica: seja razoável. As pessoas só falam isso antes de pedir algo absurdo. 10 minutos depois, minha irmã ligou, sussurrando. Tá, eles estão surtando. O banco ligou. Não é execução de hipoteca ainda, é. Como é o nome mais apimentado antes disso? Inadimplência? Isso mesmo, esse bem apimentado. Eles receberam carta de reintegração? Parece coisa de spa. Manda eles me encaminharem qualquer correspondência. Eu não vou mandar dinheiro. Se for para conversar, é sobre fatos. Ela suspirou. Mães? E elas acham que, se não abrir o envelope, o problema não existe. Fala pra ela que carta não é bicho selvagem. Dia 24. Chegou um e-mail de Noru Pet Trust Services com um título que já dava arrepio: notificação de inadimplência registrada. Lá estava, claro como placa de pare. Não era incêndio na casa, mas já tinha fumaça nas paredes. O valor? Algo como 6.000 e uns trocados. Não liguei para eles.
Liguei para Ari. Ari trabalha numa empresa de registros de imóveis, onde o ar cheira a toneira e competência silenciosa. Conheci ela quando eu estava pagando os impostos atrasados da casa para garantir que o município não colocasse a gente na lista de clientes frequentes. Ela é o tipo de pessoa que transforma planilha em abraço. Encaminhei a notificação. Pode puxar a cadeia de propriedade e abrir um arquivo? Acho que o credor mudou e eles estão em pré-execução. Você acha ou tem certeza? Os dois. E aposto que tem um penhorzinho escondido. Eles odeiam cortar grama. Adoro um problema cheio de camadas. Ela riu. 1 hora depois, chegou um PDF todo organizado. Confirmado, o credor tinha mudado na primavera passada. Detalhes da escritura de garantia. Uma multinha da Associação de Moradores. Impostos da casa em dia de nada. Um caminho de reintegração que no papel parece simples, mas na economia emocional dos meus pais é tudo menos simples. Dá para reintegrar, disse Ari, com cuidado. Uns 6.000 e pouco, mais taxas, compram 60 a 90 dias. 60 a 90 dias, até a mesma conversa de novo. Passei a mão na testa. E se eles não reintegrarem? Depende do estado e do cartório. Pode ser bem mais rápido se eles ignorarem as notificações. Eles vão ignorar. Com certeza. Ari fez uma pausa. Tá tudo bem? Estranhamente, tô calmo. Odeio que a casa esteja em risco, mas também odeio ser a corda. Então não seja a corda. Seja a pessoa lendo o manual. Semana 4. O alarme. Minha mãe ligou às 7h12 da manhã, horário tradicionalmente reservado para hospital ou pânico. Deixei tocar, respirei 2 vezes e atendi. A voz dela estava no meio termo entre choro e riso. Precisamos de 6.000 hoje. Hoje eles vão acelerar. Essa era a palavra. Seu pai tá branco que nem queijo cottage, disse ela. Meu pai, no fundo. Diz pra ele que é pra isso que família existe. Esperei 5 segundos. Deixei os velhos gatilhos queimarem e morrerem. Me manda a carta, falei. De cima a baixo, todas as páginas. Landon, querido, não tem tempo. É só 6.000. Você tem isso na sua caixinha da chuva. Pensei naquela outra conta, renomeada 2 vezes. Cultivada folha por folha, para uma tempestade que não era deles. Manda a carta, repeti. Números, não sentimentos. 10 minutos depois, meu celular encheu com fotos tortas, tiradas em ângulos estranhos. Girei como DJ até conseguir ler. Lá estava, o valor exato da reintegração, carimbo vermelho da Penny. Se não for pago até tal data, o cartório pode prosseguir. Obrigado, respondi por mensagem. Não vou transferir dinheiro para vocês. Se algo acontecer, vai pelo cartório. 3 pontinhos. Depois. Por que você tá punindo a gente? Ah, essa frase. Antes eu engolia inteira. Agora eu podia dar nome e largar. Não tô punindo vocês, escrevi. Tô recusando o padrão. Meu pai ligou, sem rodeios. Você vai nos dar 6.000 hoje. Você nos deve a sua vida. Não falei, e as palavras encaixaram na fechadura certa. Eu devo a vocês honestidade. Se eu ajudar, é para acabar com o ciclo, não para alimentá-lo. Fala inglês. Ele rebateu. Eu tô falando, respondi. Você só não gosta da tradução. Desliguei tremendo, mas do tipo de tremor que vem com músculo novo. Reabri o e-mail da Ari, abri uma nota em branco e escrevi uma frase que nunca pensei que fosse escrever. Tinha outro jeito. Voltei a falar com a Ari. Hipotético, eu disse. Manda. Se alguém quisesse parar o sangramento mudando quem segura o ferimento, como seria? Ela pensou. Opções: quitar a dívida direto com o cartório e colocar regras, comprar um pequeno direito sobre o imóvel para ter vantagem, ou ler o manual. Exatamente, falei. E sem tentar ser herói em um dia. Não vou, prometi, querendo dizer uma coisa certa de cada vez. 12h, mensagem da minha mãe. Por favor. Eles pausam se a gente mostrar intenção.
Manda qualquer coisa. 500. 12h03, meu pai. Você é cruel. 12h05, minha irmã. Odeio grupos de família. Verdade dita sem querer. 12h20, mandei e-mail pro cartório pedindo os valores exatos e as instruções para transferência. Sem intermediários. Resposta. Números reais, datas reais, consequências reais. A sirene ficou mais baixa em preto no branco. Não mandei um centavo naquele dia. Fiz uma lista, comi um sanduíche, fui andar, porque meu sistema nervoso ainda funciona no modo anos 90 e precisa reiniciar. Coloquei 2 lembretes, um na data de pagamento e outro 2 semanas antes, escrito: escolha uma porta que não leve pro mesmo quarto. No fim da tarde, mensagem do meu pai. Última chance. Ele queria dizer última chance de eu voltar pro meu papel antigo. Não sou sua última chance, respondi. Sou seu último padrão. Coloquei o celular virado para baixo, abri o PDF da Ari. Pela primeira vez na vida, comecei a ler as regras para ganhar, não só para impedir o jogo de acabar. Não dormi depois dessa última mensagem. Não por medo, mas porque minha cabeça estava fazendo planilhas às 2 da manhã. Rascunhei a única proposta com a qual eu podia viver. Quito a dívida direto com o cartório. Eles transferem o título para mim, mantendo a hipoteca existente. Eles ficam com um contrato de 1 ano, aluguel zero, mas com regras: abrir as cartas, cortar a grama, nada de novas dívidas na casa e sem milagres de manutenção com fita adesiva e oração. Enviei para Ari às 7h06 da manhã. Ela ligou antes do café. Isso te protege, disse, lendo. E também protege eles, sem leilão judicial, sem agiota. Dá para registrar essa transferência no meio do processo? Dá. O banco continua em primeiro lugar. O título mostra você. Pela primeira vez, o papel vai bater com a realidade. Seja o adulto da sala, Ari suspirou, no jeito dela de formiga bondosa. Vou abrir o processo e marcar um tabelião que vá até vocês. Mas, Landon, não volte atrás quando eles começarem a falar alto. Minha voz tá ficando mais alta, respondi, surpreso de ouvir isso em voz alta. Enviei e-mail pros meus pais, um caminho pra frente, com limites. PDF anexo. Meu pai ligou 12 minutos depois, rindo como quem vê uma criança empurrar um carrinho de compras. A Elise, na minha casa. Não é sua casa, respondi. É do banco, e o banco quer ela de volta. Minha mãe se levantou rápido. Pula o drama. Mande só o 6. Se eu mandar o 6, a gente vai passar por isso de novo em outubro. Eu disse, se a gente assinar, eu posso estabilizar tudo. Você talvez até consiga dormir. Silêncio. Minha terapeuta chama isso de suportar o vazio. Eu chamo de não tentar ser o herói. Finalmente, minha mãe falou baixinho, seu pai disse que de jeito nenhum. Então minha resposta também é de jeito nenhum. Eu disse, eu não pago para apagar incêndio. Entramos na fase de impasse. Minha mãe começou a mandar fotos de envelopes vermelhos carimbados, como se mostrar de outro ângulo fosse mudar os números. Meu pai fez um textão no Facebook sobre filhos ingratos. Minha irmã mandou mensagem. A mamãe tentou me mandar $6.000 no Venmo com o título Compras de Mercado. Eu bloqueei eles no Venmo e me senti um analista de segurança digital com raiva pessoal. Naquela noite, reli o rascunho da Ari. Estava claro, quase gentil. Eu mandaria o dinheiro pro administrador. O título da casa passaria para mim. Eles teriam um contrato de aluguel escrito, com regras simples o bastante para sobreviver à nossa família. Adicionei mais uma: chamar um profissional antes de mexer no aquecedor de água. Temos histórico com isso. Terceiro dia. O telefone tocou. A voz da minha mãe estava pequena, como se tivesse que passar por um buraco de fechadura. A gente vai assinar, ela disse. Seu pai está descansando. Descansando na nossa família significa emburrado ouvindo o rádio de esportes. Ari agiu rápido. Abriu a conta de garantia, mandou as instruções de transferência, acrescentou um resumo com assinar aqui, colocar iniciais ali e rabiscar acolá e marcou o cartório móvel para amanhã às 14 horas.
Ela copiou no e-mail a funcionária do registro que ela conhece dedos rápidos, sem frescura. Naquela noite, passei de carro pela casa. A luz da varanda estava acesa, o correio não estava aberto. Igual de sempre, esperança brilhando, problemas fechados. Fiquei no carro e deixei a nova realidade se acomodar. Isso não era resgatar, era reorganizar. Se eles não assinassem, acabou. Se assinassem, teríamos regras. De qualquer jeito, eu não ia pagar com a minha paz. Às 20h41, meu pai mandou mensagem: nós não somos inquilinos. Eu digitei, apaguei, digitei de novo, e no fim mandei: vocês são pais, não credores. Por isso precisamos do contrato. Sem resposta. Ótimo. Deixei o silêncio respirar. Na manhã seguinte, minha mãe perguntou se devia se arrumar para receber o cartório. Eu disse: vista-se como alguém que lê o próprio correio. Meio afiado, talvez. Mas funcionou. Quando cheguei às 14h, a mesa da cozinha estava limpa. Uma caneta sobre um guardanapo dobrado, e uma pilha de envelopes finalmente abertos. Progresso, no nosso jeito. A bolsa preta do tabelião bateu na cadeira como se fosse um martelo de juiz. A gente ia mesmo fazer aquilo. O tabelião móvel tinha aquela calma de quem já viu todo tipo de drama de família na mesa da cozinha. Minha mãe estava de óculos escuros dentro de casa, a nossa versão de conversa protegida por advogado. Meu pai ficou rondando até ver a palavra contrato de aluguel e, então, saiu para o quintal, falando sozinho sobre Tnei para o bebedouro de pássaros. Assine aqui, senhor, disse o tabelião quando ele voltou. Isso é uma farsa, anunciou meu pai. Assine as iniciais aqui também, senhor. Ele assinou como quem dá autógrafo para um fã. Às 14h40, a tinta já estava seca. Ari registrou o documento de transferência e o contrato, e me avisou. Está gravado no sistema. Eu mandei o valor exato direto para o administrador. Sem intermediário da família. Às 16h22, a reintegração foi registrada. Às 16h37, recebi o e-mail de Ari com 3 anexos e uma palavra: registrado. Meu nome estava lá, no lugar onde o cartório guarda a verdade. Não fiquei me gabando. Salvei o documento numa pasta chamada Sanidade e fui comer taco sem precisar justificar no orçamento de outra pessoa. Quando meu pai ligou às 20h11, deixei tocar 2 vezes antes de atender. Então, você finalmente ajudou, ele disse. Eu não ajudei. Eu mudei a estrutura, as regras, a base. Ficamos em silêncio. Parecia colocar uma estante contra uma parede que antes era torta. A semana seguinte foi silenciosa daquele jeito frágil, como neve recém-caída. Meu pai andava pesado, como se o chão o tivesse traído. Minha mãe regava a planta falsa com a seriedade de uma enfermeira de emergência. Minha irmã me mandou um meme de guaxinim usando um chapéu de proprietário e perguntou: é você agora? Eu ri e coloquei o aquecedor de água na lista de coisas para monitorar. No 28º dia, chegou o momento do pânico. Minha mãe ligou, sem fôlego. É hoje? Se não pagarmos $6.000 hoje, eles vão tomar a casa. Olha seu e-mail, falei. Mandei há 5 minutos. Ouvi o barulho de papéis e um pequeno som de surpresa. O que é isso? O documento da casa? Lê aí. Quem é o dono agora? Silêncio. Depois, um A pequeno e sincero. O segundo anexo é o recibo pago do administrador. Então não tem venda hoje. Nem vai ter, se a gente seguir as regras. Meu pai pegou o telefone. O que você fez? Algo gradual. Ilegal. Bem-vindos à era do aluguel. Amanhã passo aí com cópias impressas. As regras da casa estão na página 2. Traga uma caneta que escreva. Desliguei e esperei meu coração acalmar até parar de bater como um pica-pau. Pela primeira vez, o chão parecia firme. Não porque eu venci, mas porque as regras não eram mais implícitas, agora estavam escritas. Ari me mandou uma mensagem. Orgulhoso de você. Limites são manutenção. Me liga antes de mexerem no aquecedor de água. Mandei para ela um print do carimbo da prefeitura.
Essa casa finalmente tem um adulto no comando. Não queria dizer só eu. Queria dizer a versão de mim que não paga mais com a própria paz. Naquela noite, fiquei no carro, parado em frente à varanda onde, um dia, eles riram quando falei: não vou pagar as dívidas de vocês nunca mais. Mesma luz, mas um novo mapa. Pensei em todas as vezes que tentei apagar os incêndios deles, só para ver as faíscas voltarem pela porta. Dessa vez, não. O extintor tem etiqueta. A porta também. Do lado de fora, os grilos cantavam. Agora o documento da casa tem meu nome escrito certo, e o contrato de aluguel tem regras simples o bastante para salvar uma família que confunde urgência com verdade. No dia seguinte, colei no aquecedor a regra: nada de consertos de encanamento por conta própria. Chame de superstição. Eu chamo de fé com um grampeador. O primeiro mês com o contrato foi como viver num chão recém-lavado. Mesma casa, mas um novo rangido. Colei as regras na geladeira. Abrir as cartas no dia que chegam. Mandar foto de qualquer vazamento antes de pegar numa chave inglesa. Nada de novas dívidas no endereço. Brigas pelo termostato se resolvem pela conta de luz. Minha mãe leu como se fosse a Bíblia. Meu pai tentou tirar o papel, mas eu coloquei de volta. Chamei um encanador de verdade para trocar as mangueiras do aquecedor que meu pai tinha reforçado com abraçadeiras plásticas e fé. Ele ficou atrás do profissional dizendo: faço isso desde antes de você nascer. O encanador apontou para um pedaço queimado de isolamento e disse: e ainda assim estamos aqui. A Ari me mandou mensagem animada: tudo em ordem? Para mim, sim, contas pagas em dia, nada de empréstimos escondidos, nada de refinanciamento surpresa. Ela até colocou um alerta no registro da casa. Na segunda semana, a dona Patel me chamou com um ancinho na mão. Seu pai disse que você tá cuidando da escritura. Sou salva-vidas, respondi. Ela me mandou samosas para aliviar o estresse. Comi 3 no carro e chamei de jantar e autocuidado. À noite, a casa parou de parecer uma ameaça e começou a parecer minha infância, só que mais gentil. Mesma luz da varanda, mas outra história. Eu ficava embaixo dela e lembrava do garoto que tentava consertar tudo com boletins escolares perfeitos e silêncio. Agora, eu entrava para ver se a caixa de correio estava vazia e se a pia não estava cheia de ferramentas. Meu pai continuava testando os novos limites. E se eu cortar a grama às 9 da noite? O ar é mais fresco. É contra as regras do condomínio e parece um pedido de socorro, respondi. Ele resmungou, mas no dia seguinte ligou o cortador às 5 da tarde, como se também tivesse lido o contrato. Minha mãe me surpreendeu com um envelope escrito aberto. Dentro, 3 contas, todas pagas, com número de confirmação. Ela anotou os códigos num post-it, como fazia quando escrevia nossos nomes nos saquinhos de lanche. Se eu fizer isso toda sexta-feira, você vai parar de parecer tão cansado? Ela perguntou. Aquilo me acertou fundo no peito. Se você fizer isso toda sexta, respondi, nós dois talvez consigamos dormir. No dia 19, o cara do telhado profissional, com seguro, não o amigo do meu pai, o rei da escada trocou umas telhas que eram problema da Mi do futuro fazia 5 anos. Meu pai ficou no quintal. Parece caro. Mais barato que fingir que não existe, respondi. Ele não disse nada. 2 momentos pequenos no dia 24. Primeiro, meu pai me entregou um jogo de chaves que ele mandou fazer por precaução. Você devia ficar com as que dizem não copie, disse bem. Coloquei no meu chaveiro. Segundo, minha mãe pediu para eu sentar com ela enquanto ela fazia as contas no bloco amarelo de 2003. É assim que adultos se sentem? Ela perguntou. Às vezes, respondi. No dia 28, a ligação de pânico chegou, como sempre. Disseram que devemos 6.000 hoje ou a venda volta. Minha mãe chorava. O eu antigo teria saído correndo. O eu de agora falou calmo. Olha seu e-mail. Ela abriu o PDF e viu o carimbo da prefeitura e meu nome na escritura. A respiração dela mudou. Ah! Disse, baixinho, mas verdadeiro. Meu pai pegou o telefone e tentou transformar em discussão. Não dê espaço. Isso não é discurso de vitória.
É prova de que não vamos perder a casa este mês. A segunda página explica como não deixar isso acontecer de novo. Desliguei e fiquei no carro, esperando o coração parar de tocar bateria. A lâmpada da varanda zumbia. Um cachorro latia para um esquilo convencido. A casa parecia igual. A história não. Pela primeira vez, a papelada estava do nosso lado. Naquela noite, escrevi uma nota para meu eu criança no bloco de notas do celular porque terapia diz que reprogramar exige treino. Você nunca foi um caixa eletrônico. Você era o adulto crescendo, esperando. O quarto finalmente percebeu. Dormi como o chão recém-limpo. Na manhã seguinte ao e-mail, meu pai deixou 3 mensagens de voz, começando confiante e terminando sem jeito. Fui até lá com café e uma pasta escrita leia como se fosse placa de pare. Minha mãe me recebeu de meias e nervosa. Meu pai estava na mesa com um contrato na mão esquerda e uma chave inglesa na direita. Nós não somos inquilinos, disse. Vocês são as duas coisas, respondi. Família mantém vocês na sala de estar. Inquilinos mantém vocês fora do tribunal. Passamos linha por linha. Traduzi o juridiquês pro humano. Aluguel automático virou a casa é paga como conta de luz. Autorização de manutenção virou nunca mais o rei da escada. Seguro virou-se o raio beijar o telhado, a gente não retribui. Os ombros do meu pai relaxaram. Então podemos ficar? Podem. Só não podemos mais deixar tudo largado. No celular da minha mãe, configurei a conta da luz da varanda e liguei todos os pagamentos, agora a hipoteca no meu nome, as contas e o seguro. Ela confirmou cada um. Antes eu não sabia onde colocar o dinheiro, disse ela. Parecia jogar água num balde sem fundo. Era mesmo. Agora é um balde com torneira. No banco, o caixa pediu documento pro meu pai quando ele começou a falar sobre pegar empréstimo usando a casa. O alerta do Ari funcionou, apareceu a nota título em análise. Falei para entrar em contato com o advogado. Meu pai apertou os olhos para mim. Você falou de um fio de disparo? Uma grade de bebê? Naquela semana, eu disse, chegou um cartão postal prometendo salvar a casa de um leilão. Minha mãe quase ligou para o número. Apontei para as letras pequenas, falava de transferência de escritura e venda por $1. A gente colocou o papel na trituradora juntos. Parece bobo, ela disse. Mas o barulho ajuda. No domingo, levei compras e um quadro branco. Fizemos um orçamento da semana, com blocos para comida, remédios, gasolina e o fundo ou não. E também um fundo de diversão, porque sobreviver não é o mesmo que viver. Meu pai revirou os olhos até eu escrever comprar equipamentos de jardim dentro de diversão. Não foi perfeito. Minha mãe atrasou um pagamento por um dia e me mandou 6 pontos de interrogação às 2 da manhã. Respondi. Um dia de atraso não é desastre. Meu pai testou a grade sugerindo trocar o aluguel por um purificador de água que ele mesmo faria. Mostrei para ele a cláusula que exigia um técnico com licença. Ele suspirou e, para minha surpresa, ligou para o número que eu dei. Tivemos nossa primeira reunião de família que não parecia um aviso de tempestade. Expliquei o que era escro usando envelopes até minha mãe conseguir me explicar de volta. Meu pai ouviu sem interromper. Quando terminamos, ele ficou parado na pia e disse: Seu avô sempre dizia que um plano de verdade cabe numa folha só. Esse quadro aí, é uma folha só. Na terceira semana, o banco ligou para Ari confirmando que eu tinha recusado um empréstimo ELIC. Meu pai acabou falando com um gerente chamado Steve. Mais tarde, ele veio até mim com o cartão do Steve. Ele disse que a gente podia. Começou. Não podemos, falei. Ele assentiu. Então não vamos. A casa parecia diferente. O correio caiu no chão sem aquele barulho seco de antes. À noite, minha mãe trouxe uma caixa de sapato cheia de recibos. A gente separou tudo até as pilhas fazerem sentido, compras, emergências que na verdade eram adiamentos. Fizemos círculos em volta dos padrões. Ela passou o dedo num deles e disse: Eu ficava pensando que, se eu ignorasse, ia diminuir. Não, eu disse. Dinheiro é como alarme de fumaça. Você não negocia, você procura o fogo.
Ela me olhou como se eu tivesse aberto uma porta. Eu não te ensinei nada disso. Você me ensinou a deixar a luz da varanda acesa. Eu só aprendi a mexer na fiação. Quando fui embora, a casa estava tranquila de um jeito bom. Não estava salva, nem resolvida, só organizada, o que, na minha família, já é um milagre. No caminho, Ari me mandou mensagem, nota permanente adicionada. Sem empréstimo Elix, sem autorização por escrito. Progresso. Pequenos, mas barulhentos. Respondi. Eles ligaram às 19h02. As vozes estavam cheias de pânico. Precisamos de 6.000 até sexta ou levam a casa, disse minha mãe. Meu pai pegou o telefone. Só dessa vez. A gente paga de volta. Eu não vou mandar dinheiro, falei, firme. Olhem o e-mail de vocês. 1 minuto depois, a linha ficou em silêncio. Eu ouvi o pequeno clique quando meu pai abriu o PDF. Isso é a escritura, ele falou baixinho. Leu o começo, eu disse. Grant. Silêncio. Depois, barulho de papel. Então minha mãe, com uma voz fraca, como luz de varanda na neblina. Tá com o seu nome, né? Eu não paguei a dívida de vocês, falei. Eu só tirei o fósforo da mão. A hipoteca está em dia, os impostos no débito automático. A casa tá salva porque agora ela se paga primeiro, não porque eu fico apagando os incêndios que vocês causam. Meu pai tentou usar o mesmo discurso de antes. Estranho. Inquilinos. O contrato tá no segundo anexo, respondi. Mesmas portas, novas regras. Pedir antes de usar escada, pagar antes do pânico, e o envelope do ai meu Deus na geladeira. Essa é a primeira conta agora. Por um tempo, só ouvi o barulho da geladeira e o peso da nossa história indo embora. Minha mãe suspirou. A gente riu quando você disse que nunca mais ia pagar nossas dívidas. Agora eu entendi, ela sussurrou. Que bom, eu disse. Porque dessa vez eu não mandei dinheiro. Eu deixei a frase cair limpa, como batida de martelo. Enviei a escritura com o viva voz ligado. Meu pai engoliu o orgulho como um comprimido seco. Então a gente vai ler o nome toda vez que sentir vontade de esquecer. Façam isso, respondi, e desliguei. Lá fora, a luz da minha varanda acendeu no timer. Sem drama, só hábito. A casa não mudou. A gente mudou. E, pela primeira vez, o limite tinha um selo oficial do condado.